Olá, irmãos. Vamos falar sobre um caminho que infelizmente muita gente da igreja vai tomar. Esse desencaminho é chamado de apostasia. A apostasia é um dos sinais que antecede a vinda do anticristo, conforme está escrito na carta aos Tessalonicenses. E hoje vamos ver quais são os pilares da apostasia, os 4 elementos que fazem com que a pessoa desencaminhe da verdade. E os 4 estão basicamente citados no grande sermão escatológico de Jesus Cristo, no capítulo 24 de Mateus, versículo 11 e 12, que diz assim: E surgirão muitos falsos profetas, que é o primeiro. O grande agente humano da apostasia é o falso profeta. Esse falso profeta, que pode ser pastores, pregadores e os ditos apóstolos de hoje. E surgirão muitos falsos pastores, pregadores, apóstolos. E eles enganarão a muito, utilizando-se de quê? Da heresia, que é o segundo elemento, que é a grande arma do falso profeta, que vai desencaminhar boa parte da igreja para a apostasia, é a heresia. Ou seja, eles terão sucesso. O ministério desses apóstatas será um sucesso. Eles vão enganar, não é pouca gente, como está escrito, como Jesus disse, eles vão enganar muita gente. E qual é um dos instrumentos que hoje alguém tem um longo alcance para poder enganar milhares de pessoas de uma única vez, com uma única pregação? Que é a televisão. E no versículo 12 vai citar os 2 últimos elementos da apostasia. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Aqui está os 2. Então haverá um aumento do pecado por conta do esfriamento do coração da justiça do reino, que é o amor. Logo, o amor e a iniquidade, pelo padrão bíblico, não podem andar de forma juntas, não podem andar unidas. Logo, se um cresce, é porque o outro está diminuindo. Então, quanto menos amor na igreja, mais pecado. E logo, se o amor está esfriando, é porque o ensino da justiça do Senhor não está sendo aplicado. Está fazendo mais um foco na pregação de dinheiro, de vitória, de prosperidade, de inimigos cair por terra. E isso bota os crentes tanto em estado de sono, como ficaram as 10 virgens, como também coloca os corações de crente voltado para a ganância, de que sempre vão ter alguma coisa, e para o rancor, porque o pensamento dele está sempre em que Deus vai destruir os seus oponentes. Então coloca os crentes nesse estado de sono, por conta dessas pregações, desses pregadores, pastores e ditos apóstolos, falsos apóstolos. Então Cristo aqui cita os 4 elementos, que é o falso profeta, que é a heresia, aumento da iniquidade, que é o pecado, e esfriamento do amor, que é o coração da justiça do reino. Mas também as 2 cartas a Timóteo, nas 2 cartas, é no capítulo 4 que vai falar também um pouco sobre a apostasia, que diz assim: 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 diz: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizada a sua própria consciência. Quando ele diz aqui, apostatarão alguns da fé, ou seja, a pessoa estava no caminho correto, não é um cara. Não está se referindo aqui, nesse versículo, a pessoa que é do mundo, e do mundo ela acabou indo para alguma seita ou indo para o caminho errado. Ela está dizendo alguém que estava no caminho da verdade e foi seduzida pela heresia, pelos sinais, pela carisma do falso profeta. É alguém que conhecia a verdade, abandona a verdade para seguir posicionamento de algum líder, de algum falso profeta. E vai dizer, essas pessoas, o que vai acontecer? Elas vão dar ouvidos a espíritos enganadores. Espírito enganador não fala no seu ouvido, no caso, A pessoa que foi enganada. Ela usa o falso profeta. Então está dizendo que a apostasia vem porque essas pessoas vão dar ouvidos a esses pastores, esses pregadores, esses falsos apóstolos, que tem dentro deles espíritos enganadores. E a doutrina que eles pregam está escrito:
e a doutrinas de demônio. O que eles estão falando é doutrina de demônio. Então você pensa, como que alguém está na verdade, conhece a verdade, ela ouve doutrina de demônio pregada por um pastor, por um pregador, e ela não identifica, ela não reconhece que aquilo que está sendo pregado é de demônio, é espíritos malignos. Porque para você não parece que é demônio, parece que realmente é uma coisa de Deus. Porque claro que as doutrinas de demônio não vão se chegar defendendo demônios. Esse é o ponto. Então as pessoas, por não terem conhecimento bíblico ou ter o conhecimento bíblico errado, são presas fáceis para esse tipo de coisa, para esse tipo de engano. Porque na lógica comum fala, por aí, alguém está na verdade, conhece a verdade, lógico que ela não pode cair no ensino de demônio. Não tem como, porque ela conhece a verdade, logo não pode cair no ensino de demônio. Mas como é que uma pessoa, estando na verdade, cai em doutrina de demônio? Pedro, em sua segunda carta, vai dizer que essa heresia ela é encoberta. Você não identifica como sendo algo ruim, você não identifica como sendo algo de demônio, mas você acha que é de Deus, que é o Espírito Santo que está fazendo, que é o Espírito Santo que está promovendo aquilo. Então você cai facilmente nessas doutrinas de erro. Isso está em Timóteo, na primeira carta, capítulo 4. Na segunda carta de Timóteo, também no capítulo 4, fala sobre a apostasia, que diz assim, 2 Timóteo 4, 3 e 4, diz assim: porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Agora, na segunda carta ao Timóteo, ele vai falar como que funciona a mente dessas pessoas que são levadas para o erro. Por que elas são levadas para o erro? Aí Timóteo vai explicar agora. Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina. Sabe o que não sofrerão essa doutrina? No caso, ela não vai ouvir essa doutrina. Não terá gente pregando essa doutrina. No caso, as referências que ela tem dos pregadores de televisão é só gente que está pregando engano. Então ela acha, como se as referências que ela tem é gente que está pregando engano, então ela acha que aquele engano é a verdade. Porque as suas referências são referências de prestígio, que está pregando engano. Então ela fala, não, fulano prega, fulano prega, fulano prega, fulano prega a mesma coisa. Então porque é verdade, porque todos eles na televisão pregam isso. Então não vai ouvir. Mas o que vai acontecer? Porque virá tempo que não sofrerão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, ou seja, coceira no ouvido, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aqui ele vai falar o seguinte: ao passo que essa pessoa está ouvindo o engano, quando ela ouvir a verdade, ela vai sentir coceira. O que é coceira? É isso aqui que ele está falando. Incômodo. Ele está falando o seguinte: essas pessoas que só ouvem os errados, que tem os homens de prestígio da mídia como certo, ao entrar em contato com a verdade vai incomodar o ouvido dela. Ela vai sentir tipo coceira, sabe? Não vai suportar. E ele continua: ao passo que ela não vai suportar ficar ouvindo, ela vai sentir coceira no ouvido, ela vai amontoar para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, além dela não suportar essa doutrina, ter coceira, ela ainda vai se voltar para as fábulas. Porque o que esses homens estão pregando? Pregam muita fábula, muita mentira, muita coisa que eles inventam. Tipo, pastor que define o que você vai receber se você ofertar ele. Então ele define que vai ser uma casa, então ele define que vai ser saúde, então ele define o que vai ser. Isso é mentira, isso é fábula. Não é a pessoa que define, é Deus que define. E isso se chama presunção. E além do mais, a última parte do versículo 3, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, mostra aqui o seguinte: na verdade, essas pessoas, digamos, elas não estão sendo exatamente enganadas. Elas querem isso, elas querem isso. Elas são elas que estão amontoando para elas doutores conforme os desejos delas. Ela não foca na verdade. Meu coração é voltado para a verdade e eu procuro aqueles que pregam a verdade.
elas é focado no seguinte: eu tenho esse pensamento, eu tenho esse desejo, minha visão é assim, e busco pessoas que preguem exatamente isso. Então esse tipo de gente, na verdade, não estão enganadas. Elas estão amontoando para elas, né, defendendo essas pessoas, sendo advogado desses apóstolos, porque elas querem, porque as doutrinas de demônio que eles pregam, que eles ensinam, elas desejam isso, elas querem isso. Seus corações que conheceram a verdade uma determinada vez, nunca foram da verdade. Nunca foram. Só seguiram a verdade porque não tinham escolha, até entrar em contato com a mentira, com o demônio. Quando elas entrarem em contato com as doutrinas de demônio, se apaixonam. É amor à primeira vista. E esse evento, infelizmente, caótico, esse caminho errado que muita gente na igreja já tomou, está tomando e vai piorar, como está escrito em Tessalonicenses, é um dos acontecimentos escatológicos que antecede a vinda do anticristo, colocando boa parte em pecado, esfriamento de amor, mergulhado em heresia e admirando o falso profeta. Esses 4 pilares são os que regem, os que fazem com que a apostasia na igreja, porque aqui, nesse caso, ele não está falando dos de lá de fora. Jesus está falando dos mormons, está falando do time de Jeová, está falando de adventista. Não, ele está falando dos de dentro, do desencaminho que, infelizmente, aqueles que conhecem a verdade vão tomar ao entrar em contato com as doutrinas de demônio, mostrando que seus corações nunca foram da verdade, nunca amaram realmente o Senhor, mas antes preferiram, escolheram, pelo desejo do seu coração, seguir a heresia, a doutrina de demônio, o espírito enganador, o falso pastor, o falso pregador, o falso apóstolo. Preferiram dar mais valor àquelas doutrinas que acabam explodindo o pecado e esfriando o amor. Então, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha a sua mente, o seu coração voltado para a verdade, para não entrar nesse caminho da apostasia. Vigie, a coisa é séria. Deus abençoe a todos.